Como nosso corpo obtém energia para as atividades diárias? Qualquer ser vivo precisa obter substâncias do meio para manter a própria vida. Nós, humanos, por exemplo, temos de nos alimentar diariamente para que as funções básicas do nosso corpo, como respirar, se locomover, pensar, possam ocorrer corretamente. No que se refere às nossas necessidades energéticas, os alimentos nos fornecem certas substâncias que, ao serem oxidadas, permitem a ocorrência de reações fundamentais que não aconteceriam em outras condições. Dessa forma, pode-se dizer que essas substâncias fornecem energia para a manutenção da vida. Mas o que significa oxidadas? É o que estudaremos nesta aula. Vamos lá? O que é reação de óxido-redução? É uma reação que ocorre com transferência de elétron. Reações de óxido-redução é quando uma espécie química fornece elétron para outra espécie química. Por exemplo, reação de combustão, reações de formação de ferrugem, reação do nosso metabolismo, reação que ocorre com as pilhas, reação que ocorre com a desnaturação do cabelo. Tudo isso são exemplos de reação de óxido-redução. A reação abaixo, representada por essa equação, é uma reação de óxido-redução. Vou mostrar ela aqui para você. Vamos colocar as cargas associadas a cada átomo. Olha o que acontece aqui, ó. Carga do cobre. Cobre mais 2. Carga do zinco, zinco 0. Carga do cobre no produto, 0. Zinco mais 2. Olha o que aconteceu. O zinco de 0 foi para mais 2. O zinco está ficando positivo, ok? O que significa isso? Significa que o zinco está perdendo elétron e ficando positivo, virando um cátion. E o cobre? O cobre estava positivo e ficou cobre 0. O que significa isso? Significa que o cobre que estava positivo ganhou elétron e reduziu. Então, nesse caso, houve uma transferência de elétron do zinco para o cobre. E o que isso caracteriza? Isso caracteriza uma reação de óxido-redução. É aquele que ocorre com transferência de elétron. Ok? Só que para eu descobrir quem ganha e quem perde elétron, eu preciso descobrir as cargas. E é isso que a gente vai ver agora. Número de oxidação, o NOx, é o número associado à carga de um átomo em uma substância. Vamos começar por exemplo simples. Vamos começar com íons monoatômicos, que é a própria carga. Então, cobre, 2 mais, então NOx do cobre mais 2. Ferro, 3 mais, NOx mais 3. Sódio, mais NOx mais 1. Em metais puros, no caso do ferro e do sódio, não tem carga, portanto, NOx 0. Substâncias iônicas simples, também é fácil determinar o NOx. Cloreto de sódio. Sódio da família 1A, positivo, e cloro, negativo. Então, NOx mais 1 e menos 1. Óxido de cálcio. Cálcio da família 2A, portanto, carga 2 mais, então NOx mais 2.
oxigênio, 2 menos, NOx, menos 2. Cloreto de ferro, carga, 2 mais, portanto NOx mais 2. Cloro menos, então NOx menos 1. E agora, quando você tem uma molécula, como é que a gente faz para determinar o NOx de cada átomo? Eu vou levar em conta aqui a fila de eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem de puxar elétron da ligação. Então, a eletronegatividade, ela aumenta da direita para a esquerda. Exemplo da água, H2O. O par eletrônico fica mais próximo do H ou mais próximo do oxigênio. Quem determina isso é a eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o par eletrônico fica próximo do oxigênio. Agora, vamos pensar no hidrogênio. O hidrogênio, esse hidrogênio, ele perdeu, entre aspas, o elétron dele. E o elétron dele ficou afastado. Entre aspas, perde elétron, vai ficar uma vez positivo. Então, quando ele perdeu, entre aspas, o elétron dele, o NOx ficou mais 1. Ok? E o oxigênio? O oxigênio, ele atraiu os 2 elétrons do hidrogênio. Desse hidrogênio e desse hidrogênio. Entre aspas, ele ganha 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio fica 2 vezes negativo. Ok? O cloro. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o par de elétrons, que o cloro e o hidrogênio. Então, o par eletrônico fica próximo do cloro. O hidrogênio perde elétron, entre aspas, ele perde o elétron dele e fica uma vez positivo. O cloro ganha o elétron do hidrogênio, portanto, fica uma vez negativo. Eu falo entre aspas, porque não é que o cloro ganhou de verdade esse elétron, só ficou mais próximo dele. Não é que o hidrogênio perdeu de verdade o elétron do hidrogênio, só ficou mais afastado. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então o par eletrônico fica mais próximo do oxigênio. Está aqui o oxigênio e o carbono. Portanto, esse par eletrônico fica aqui mais próximo do oxigênio. Ok? Então, esse ganhou 2 elétrons do carbono. Nesse sentido, o oxigênio ganhou os 2 elétrons do carbono. Então, fica... Quem ganha elétron fica negativo. Ficou 2 vezes negativo. Já o carbono perdeu, entre aspas, 4 elétrons. Perdeu 2 para esse oxigênio e 2 para esse oxigênio. Portanto, o carbono fica mais 4. Quem perde elétron fica positivo. Ok? Molécula orgânica. Vamos montar. Tem uma molécula orgânica aqui. E não tem problema se você ainda não sabe montar uma molécula orgânica. Você vai aprender isso em algum momento do seu curso. Eu quero achar o NOx apenas desse carbono. Vamos colocar os elétrons. O carbono ganhou 3 elétrons dos hidrogênios. 3 hidrogênios, portanto,
ele ficaria aqui mais 3. Mas perdeu um para o oxigênio aqui, então ganhou 3 dos hidrogênio, perdeu um para o oxigênio. É a mesma coisa que ter ganhado 2. Portanto, o carbono fica menos 2. Nas ligações entre carbono, essa molécula, não tem diferença de eletronegatividade, então nem precisa nem contar. Oxigênio. Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Nesse sentido, o par eletrônico fica mais perto do oxigênio. Bem aqui. Ok? O carbono perdeu 2 elétrons para o oxigênio. Fica com NOx mais 2. Beleza? Então tem um exercício aí para você praticar.